Tudo bom, pessoal? Estamos aqui hoje com um vídeo diferente. Você não está vendo nenhum livro aqui hoje? Tem um livro, né? Tem uma Bíblia aqui, mas nós vamos gravar um vídeo hoje de informações para vocês. Tentar explicar um pouco dessa confusão que está tendo aí nas igrejas, né? Muita gente criticando as igrejas que vão fechar os seus cultos. E nós vamos dar algumas bases aqui para vocês e o porquê isso é importante, né? Se você está dentro de uma bolha e não sabe o que o Jean está falando, né? Acho que é impossível, né? Então ele tá bem. Então tá bom. Mas nós estamos falando dessa pandemia que nós estamos enfrentando, né? No mundo todo, que agora chegou no Brasil. E a gente tem visto aí que o governo, né? Algumas autoridades locais têm dado algumas diretrizes para que não haja aglomeração de pessoas e tudo mais. E, né, como de costume, nós temos muitas pessoas aí com murmurinho, outras pessoas que falam com muita ignorância, talvez, do assunto, com desinformação. E nós, como estamos aqui sempre apresentando livros para vocês, estamos fazendo coisas relacionadas à teologia, nós decidimos dar os nossos 2 dedos aqui, né, nesse assunto, para que vocês possam também saber como que a gente está se posicionando aqui no do grego, né, Jean? Isso aí. Nós vamos falar agora o porquê da quarentena necessária, né? A gente não é técnico nisso, né? Nós não somos especialistas nessa questão científica. Nós sabemos que esse vírus que está aí, ele não tem uma letalidade muito alta, mas o problema é que ele tem um contágio muito rápido, se espalha de forma muito rápida. Infecta as pessoas muito fácil, né? E você que está acompanhando o noticiário, você sabe o que está acontecendo, o que já aconteceu, né, na China, o que está acontecendo na Itália, por exemplo. E o que não pode acontecer no Brasil, né? Exatamente. Então, essa ideia de proibir o aglomeramento, né, ou a aglomeração de pessoas, ela é uma ideia interessante porque evita que as pessoas que estão contaminadas passem esse vírus adiante. A questão é que nós sabemos que todo mundo, no final das contas, vai acabar, né, pegando esse vírus. Sim, né? A questão é que nós não podemos deixar que isso aconteça, por exemplo, de uma vez. Sim. Porque o grande problema disso é o colapso que nós teríamos no nosso sistema de saúde. Com certeza. Então, não precisa ficar preocupado, porque a grande taxa de mortalidade é entre idosos, né, acima de 60 anos, as pessoas que têm problemas respiratórios, pessoas que têm diabetes, pressão alta, são pessoas que estão num grupo de risco. Se você pesquisar, você vai saber quais são os grupos de risco. As pessoas mais novas e mais saudáveis, elas não correm tanto risco. Porém, muitas dessas pessoas vão precisar de aparelho respiratório, vão precisar talvez de uma internação. E se nós tivermos uma aglomeração, uma infecção muito grande, não temos hospitais para todo mundo. Mas E você talvez, que é um senhor de idade que está escutando nós, e nossa, eu estou no grupo disso. Não, é questão de saúde, né? Quando eles falam grupo, que são pessoas que estão mais debilitadas. Sim. Mas talvez uma pessoa de 60, 70 anos, ela tem uma saúde ok, tá tudo bem de saúde. Então ela é uma pessoa que tem mais possibilidade de não contrair uma doença tão séria. Então tudo é questão de saúde, mesma coisa. Se você tem 30 anos e é um cara que não se alimenta, que não faz nada e vive... só sempre está doente, então você também acaba criando um grupo de risco, né? É questão de como está a sua saúde e como o vírus vai afetar isso, tá? Então, a quarentena é necessária para isso, para que nós possamos diminuir a incidência e o espalhamento do vírus de forma gradual, para que de uma vez. Né, é melhor que nós todos tenhamos esse vírus ao longo de um ano do que num mês, porque senão a gente vai ter um colapso muito grande, como eu já falei, no sistema de saúde. Agora, como eu falei no começo, eu e o Jean, nós não somos especialistas nessa área, mas gostaríamos de indicar para vocês alguns meios na qual você pode se informar com segurança. Isso aí. Né? Um deles, que eu tenho acompanhado muito, eu também. Né, pelo menos aqui na área, vamos tratar aqui na área mais científica, né? Depois a gente vai falar para vocês algumas coisas na questão teológica, que é a nossa área, mas primeiramente com essa questão de meios de comunicação, eu indicaria para vocês os meios de comunicações e as redes sociais do Átila e Amarino, por exemplo. Isso aí. Se você conhece o Átila, ele é do Nerdologia, né? Isso aí. Muita gente que deve conhecer, né? Quem conhece Nerdologia, né? Pois é. E o Átila, ele é um pesquisador, biólogo pesquisador, como ele se apresenta no podcast e tal. Mas ele era um virologista, né? E ele estudou a questão do espalhamento de vírus. Então ele estudou vários vírus, inclusive uma versão anterior do próprio vírus que está acontecendo agora.
E a gente não tá falando o nome aqui, senão o YouTube vai tesourar a gente. Mas vocês sabem, né? Nós não tá se importando com a questão de ganhar dinheiro, porque Mas também nós não ganha. eu não ganho nada mesmo, mas a questão é para que as pessoas tenham um alcance e talvez levem um conforto, principalmente na questão espiritual que nós vamos falar depois. Então, as redes sociais do Átila, tanto no Twitter quanto no Instagram, é @oatila. Tá? Você pode, coloquei aqui na edição, você pode ver aqui. Então, tanto no Twitter quanto no Instagram, o Átila está sempre atualizado, está nos dando informações com respeito a como se portar, atualizando informações não só do Brasil, mas do mundo todo. Sim. Eu acho que é um meio bacana aí para você estar acompanhando essa notícia. É isso aí. Tem mais algum que você poderia indicar? O próprio site da OMS, né? OMS. Do Ministério da Saúde também, são informações oficiais. Mas, cara, é basicamente o que, para prevenir o quê? Lavar a sua mão sempre. No que eu falo sempre, não é tipo, os caras falam de 3 em 3 horas. Cara, você vai no mercado, não coça o nariz, não põe a mão em nenhum lugar no seu rosto. Chega em casa, lava as mãos. Ou se você sair do mercado, tiver o álcool em gel, passa o álcool em gel. Cara, é isso que vai prevenir. A máscara, ela não serve para prevenir. Ela serve para você não espalhar o vírus. Então a máscara é para quem está infectado e precisa ir no mercado porque acabou a comida. Ou precisa ir na farmácia porque tem que comprar um remédio. Ou se é um profissional de saúde, que está em contato com isso toda hora. Mas você, no dia a dia, você não precisa ficar usando máscara. Tá? Na verdade, dizem que a máscara ela pode até piorar, na verdade, o quadro. Porque você fica ela abafada, ela vai criar uma umidade e com isso ela vai criar um ambiente perfeito para o vírus infectar. Então são recomendações para vocês. Lavar muito bem as mãos, evitar aglomerações, como nós falamos. E uma coisa, gente, que eu vou falar para vocês, evitem se informar por grupos de WhatsApp. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tem gente recebendo áudio, recebendo texto por WhatsApp. E a maioria desses áudios, desses vídeos, são tudo fake news, gente. Então vocês ficam se embasando nessas correntes de WhatsApp. Isso é um problema sério, porque você gera pânico desnecessário. Isso é verdade. Tá? Então é importante, use meios confiáveis aí para se informar de comunicação, para você não gerar mais problemas que a gente já está tendo, né? É isso aí. Outro ponto aqui, agora que já entra um pouco na nossa questão, acho que mais do Átila, já falamos mais, né? Sim. OMS, Ministério da Saúde e tal. Na questão agora que entra no nosso caso aqui, nós somos um canal religioso, obviamente, né? Somos aqui, tratamos de assuntos religiosos, então um dos bafafá que está tendo agora é se as igrejas elas devem ou não devem, né, fechar ou paralisar as suas atividades. Inclusive tem um pastor aí, eu não vou falar o nome dele aqui, mas... Ele processa nós. Nós não tem dinheiro pra nada, então... Ele tem muito dinheiro, nós não tem. A questão... Perigoso até alguém falar, vocês estão gravando juntos, vocês não podem. É verdade, aqui, ó, tá infectando um outro e tal. Gente, se vocês verem nosso arsenal de limpeza, vocês vão dar risada. Mas, esse pastor mesmo tá falando que ele não vai fechar as igrejas, e que não sei o que as igrejas dele não vão aderir a isso, que isso é falta de fé. Gente do céu, cara, como que pode, cara? Se a pessoa tiver com vírus, ela vai lá e vai sair curada. Cara, hoje, o grande problema é da maioria dos cristãos não entenderem o conceito de fé. Por exemplo, nós já falamos um podcast aqui sobre fé. Não é muito bom, porque nós estamos começando, né? Agora, mas o conteúdo é bom. Lá nós explicamos que fé está baseado tanto em confiança, como certeza, como conhecimento. Mas entendeu? Nós não precisamos ser irracionais para falar que somos pessoas de fé. Sim. Nós precisamos agir, na verdade, com racionalidade. Nós já falamos aqui de meios científicos que comprovam o problema que está acontecendo e a gente às vezes quer dar uma de maluco, gente, pelo amor de Deus. Mas é verdade. Isso não tem absolutamente nada a ver com a verdadeira fé cristã, que se expressa pelo próximo, que se conscientiza em cuidar de si mesmo e do outro. Então, sabe, é um absurdo o que está acontecendo. Nós aqui na cidade, nós somos da Igreja Presbiteriana do Brasil, vocês já devem saber, a gente já falou isso aqui várias vezes. Somente podcast. O conselho da nossa igreja decidiu que a nossa igreja irá paralisar as atividades. Sim. Entendeu? E eu acho que foi de forma acertada. Porque, gente, a aglomeração de pessoas nessa hora não é uma boa ideia. A própria Bíblia nos dá alguns alertas. Eu vou ler para vocês aqui em Mateus, capítulo 22, de 36 a 40. Fala assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. E esse é o grande e o primeiro mandamento. O segundo semelhante amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos despedem toda a lei e os profetas. Jesus está mandando que nós devemos amar o nosso próximo como nós nos amamos.
Então, se você que se ama, você não quer ficar infectado, você não quer ficar doente. E por esse motivo, você não deve sair em lugares aglomerados, porque você não sabe se você está ou não infectado. Tem pessoas que vão estar com o vírus, não vão manifestar sintomas nenhum. Só que você vai ser um possível transmissor. Isso aí. Então você tem que pensar no próximo, né, cara? Então a Igreja de Cristo, aqui a igreja local, a Embaixada de Cristo, ela está pensando nisso, de ela não ser um lugar onde pode ser um portador do vírus. Já imaginou se você toma uma atitude idiota, como alguns pastores têm tomado, de não parar as atividades, e um idoso da sua igreja fica infectado, tem complicações médicas e morre? Olha o problema que você vai gerar. Não só idoso, imagine o cara. A nossa igreja é pequena, mas vamos falar de grande São Paulo, que as igrejas têm 500, 1000, tem igreja que tem 5.000 pessoas. Uma pessoa tiver lá e espirra no meio, são 30, 40 pessoas que afetam. É verdade. Então dessas 30, olha a consequência. Quem não sabe o caso aí do pastor coreano aí, procura na BBC lá, que ele mandou um pessoal lá pro Marco Zero, lá onde estava o vírus, voltou e infectou o país. Não, e ele mandou com a ideia de que as pessoas iam lá, iam orar, e aquelas pessoas infectadas seriam curadas, e eles voltaram tudo infectado. Sabe, é a bagunça com relação ao entendimento do que é fé. Isso que mais às vezes afeta. E outra, as pessoas têm, principalmente os de fora da igreja, eles acabam olhando esses maus exemplos e acabam generalizando todos os cristãos como se fossem da mesma forma, quando não é. Sabe? A igreja ela é multifacetada nesse sentido. Eu acho que falta muito conhecimento bíblico, acho que falta muito entendimento da relação da fé com a nossa vida, e acaba gerando situações como essa daí. Então, nós achamos que é uma decisão acertada, porque nós vamos acabar diminuindo aí a possibilidade de infecção, e assim como o comércio, assim como os shopping centers, assim como vários bares, a igreja também é um local que aglomera pessoas. E por que ela deveria ficar de fora? Então não faz sentido. Então você que está aí na sua cidade, você que está nos assistindo, e se essa sua igreja não tomou essa decisão, converse com a sua liderança, porque vocês estão correndo um risco muito grande e colocando a vida de outras pessoas em risco. Isso aí. Essa é a verdade. E como fica o mandamento não matarás, né? Cara, se a gente for esticar e for sistematizar aqui, a gente vai longe, né? Essa é a verdade. Agora é o seguinte... Fechou a igreja. Hã? Fechou a igreja. Fechou a igreja. Então, pelo menos, nós entendemos que existem pelo menos 3 modelos de culto. Sim. Né? Nós temos qual o primeiro? O grupo privado. O culto, né? O culto. O grupo privado é só aquele que nós temos no WhatsApp. O culto privado é verdade, né? Porque o que seria o culto privado? Aquele culto que nós mesmos prestamos a Deus. Quando você lê a Bíblia sozinho, você ora, aquele momento onde você e Deus. Isso. Até, nós poderíamos até sistematizar e ampliar isso daqui. Tudo aquilo que você faz na sua vida, seja no trabalho, nos estudos, tudo isso de certa forma é culto a Deus. Pode virar um podcast. Pois é, tá vendo? Interessante. Nós temos inclusive um podcast que eu gravei com o André, se eu não me engano, tá aqui no card, chama O Culto. Verdade. Nós falamos um pouquinho sobre isso. Acho que nós falamos mais do culto público eu não sei. do que o já nem lembro citamos, mas eu lembro mais do culto público. Clica aí e ouça que ficou bem legal. Eu já não lembro mais os assuntos da pauta. Depois, mas nós temos outros. O doméstico. Culto doméstico. Que é aquele onde você reúne a sua família para ter o seu momento de leitura bíblica, de oração. Né? E aqui nós vamos dar algumas dicas depois para vocês sobre isso. E o último é o culto público. Que todo mundo conhece, que é o domingão às 7 às 7h30 da noite. Né? Que é justamente esse culto público que nós estamos aqui defendendo que ele deve ser paralisado. Então, se não temos o culto público, você ainda tem duas opções. Você ainda pode ter o seu culto privado e você ainda pode ter o culto doméstico, que é uma excelente opção. Isso aí. Né, para você que vai ficar com a sua família em casa no domingo à noite. Cara, eu vejo que isso não é mais um hábito hoje dentro das famílias. Não é. Não é verdade. Ninguém vai ter mais esse tempo sobrando. Não tem. Eu falo isso de próprio eu mesmo, sabe? Não temos essa questão de nós parar em família, muitas vezes ler a Bíblia, orar, cantar um hino, uma música, né? Chama como você. Não, é difícil hoje. Isso acontecia há muitos anos atrás. Era normal os pais de família sentar com a família reunida na mesa para fazer isso. Quem sabe não seja o momento de você começar isso na sua família e continuar depois. E nesse momento de crise que a gente está passando, tem várias editoras, vários sites cristãos que produzem teologia, que estão oferecendo modelos para culto doméstico. Aquele que a gente viu era da cultura cristã? Isso, da cultura cristã. Nós vamos deixar o link aqui nos comentários, aqui embaixo, né?
Tem um grupo deles no Telegram, onde estão postando uns PDF. Que é um roteirinho de É um roteiro, eles começaram com Abacuque 1, tem Abacuque 2 já, até na gravação desse vídeo. Até porque a grande mensagem do livro de Abacuque é o culto a Deus. Então eles estão pegando e fazendo uma exposição curta dos 4 capítulos de Abacuque e colocando ali. Aí lá tem dica de leitura bíblica, tem dica de hino, né? Como a cultura cristã é da igreja presbiteriana, então o hinário é um novo cântico, né? Mas você pode substituir pela outra música que você gosta, não tem problema nenhum. Então vai estar aqui embaixo o link do Telegram deles, onde eles estão postando, e o link também do site, onde você pode fazer o download desse material. Outra coisa legal também, nós podemos indicar nosso colega lá, amigo do BibroArt, né? O Marcos Nath. Marcos Nath, eles sempre estão fazendo algumas coisas em desenhos. Eu vi que ele publicou na sexta-noite, no dia... Foi sexta? Que dia que é hoje? Sábado? Hoje é sábado, nós estamos gravando sábado, tá? Hoje é dia 21, foi dia 20. Foi dia 20, ele postou uns 4 cards lá, onde tem perguntas e respostas para você fazer com o seu filho e pintar. Então são momentos talvez de você ensinar o seu filho e passar um tempo com ele. Então tem vários detalhes onde você pode minimizar essa dor da quarentena, porque não é fácil muitas vezes, né? Tudo aquilo que nós encontrarmos com relação ao que pode te ajudar no culto doméstico, nós vamos colocar na descrição do vídeo. Isso aqui. E fica ligado nas nossas redes sociais. A gente está postando tanto no Facebook como no nosso Instagram, nós estamos sempre postando coisa lá para ajudar vocês a passar esse tempo e não perder a sua vida espiritual com Deus. Agora, pessoal, é o seguinte, a sua igreja ela vai estar, se você aderiu, obviamente a sua igreja aderiu a essa prática, ela vai estar fechada por algum tempo. Sim. Né? E obviamente, nós precisamos falar sobre isso aqui, porque por exemplo, nós fazemos parte de uma igreja pequena, local. Sim. E a gente entende que, por exemplo, no nosso caso, nosso pastor, ele depende do sustento da igreja. Isso é verdade. Então, nesse momento, é importantíssimo que você não deixe de contribuir com a sua igreja. Nós não estamos falando dessas megas igrejas, de alguns pastores salafrários que temos por aí, que exploram a fé das pessoas. Não é disso que a gente está falando. Estamos falando de igrejas sérias. Igrejas que muitas vezes são igrejas pequenas, que os pastores que pastoreiam dependem exclusivamente da igreja para sobreviver, e o pastor precisa comer, precisa pagar as suas contas. Então, vamos supor que a igreja fique fechada por 2 meses. Meu irmão, como é que a igreja vai sustentar o seu pastor e pagar as suas contas? Então, é muito importante que você, que faz parte de uma igreja local, você não deixe de contribuir com a sua igreja. Pergunte para os seus líderes, para o seu pastor, como é que você pode estar fazendo essa contribuição, como é que você pode, seja lá se você chama de dízimo, de oferta, não interessa, mas entenda que você não pode deixar de contribuir com a sua igreja nesse momento. Com certeza, tá? Isso é verdade. E uma outra coisa, tem muitas pessoas que, várias cidades, o comércio está parando, né, estão paralisando, então nós sabemos do impacto econômico que isso pode gerar. Tem muitos irmãos da igreja que às vezes trabalham numa feira, às vezes trabalham vendendo coisas para muita gente que vão ter que paralisar as suas atividades. E o que acontece? Esses irmãos podem ter problemas financeiros, eles podem às vezes não ter condições de continuar a sua contribuição na igreja, isso é uma realidade. Sim. Então, você não recebe, como que você dá? Exatamente. Então você que está nos assistindo e você tem condições financeiras melhores, talvez você realmente tenha um poder aquisitivo maior, está na hora de você exercer a sua responsabilidade para com a igreja agora. Com certeza. Porque a igreja vai precisar de você, o seu pastor vai precisar de você. Então nós queremos na verdade orientar aqui com essa questão solidária de que você não deixe. Se você faz parte de uma igreja séria e entende que a sua igreja é uma igreja séria, que aplica bem os recursos financeiros, distribui de forma igualitária, trabalhando com meios sociais, o sustento até do seu próprio pastor, entenda que você não pode deixar de contribuir nesse momento, porque senão, irmãos, aí nós vamos ter muitos problemas mesmo, né? Outra dica que nós damos aqui, gente, cuidado quando você for fazer compra. É. Não pelo fato de atração, mas você não precisa comprar arroz para 6 meses, gente. Você não precisa comprar feijão para 6 meses. Nós temos vários problemas aí. Uma que você vai estragar essa comida na sua casa. Sim. Né? Outro, você que tem dinheiro e está comprando um monte, você está prejudicando aquele que tem pouco dinheiro e não vai ter condições nem de comprar o que não tem. Porque muitas vezes as coisas que ficam na prateleira são as coisas caras. Porque existe, as marcas mais caras. Existe macarrão de R$2 o pacotinho, tem macarrão de 15. Exatamente. Mas o irmão que não conseguiu comprar muito lá porque não tinha condição, agora vai sobrar as coisas que são caras. Ele já não tem dinheiro. Gente, o abastecimento de comida não vai parar assim, não é assim. Vai. Os supermercados continuarão abertos. Alguns estão fechados, mas estão abertos para WhatsApp, delivery.
Tem várias opções. Praticamente era disco entrega, né? Agora é tudo delivery, né? Exatamente. Eu sou da época do disco entrega marmitão, cara. Agora é delivery. É delivery. Então, você não precisa entrar em paranoia, em desespero. As fábricas não estão parando. O pessoal tem consciência que todo mundo precisa comer, então essas coisas principais não vão parar. Não podem, na verdade. Então, vocês têm que ter consciência na hora de comprar. Outra dica que nós damos aqui, ajuda muitas vezes o comerciante do seu bairro. Talvez o cara que tem a quitanda lá, o cara que tem a mercearia, a padaria no seu bairro, é o cara que ele não tem um caixa lá alto, é o cara que não tem dinheiro sobrando e ele vai ser afetado por essa economia baixa. As grandes redes de supermercado, eles têm cacique para aguentar isso daí. Eles têm. Todo grande empresário guarda dinheiro para uma situação dessa. O pequeno empresário, o microempresário, ele não tem essas condições. Não tem, porque o que ele ganha no mês é o que ele ganha para ele sobreviver e acabou. Então é uma dica do Greg para vocês ajudar. E exerce seu amor ao próximo. Exatamente. Não é só na questão de não deixar ir em lugares. Exerce o amor dessa forma, dando dica para as pessoas. Os seus vizinhos dos seus bairros falam isso, gente, vamos ajudar o irmão tal, porque tal pode fechar, né? Então ele sempre é o cara que está às 9 horas da noite aberto aí, que te salva quando faltou um tomate, né? E outra dica, se você mora em apartamento, ou se você mora em condomínio, você que é jovem e saudável, que você não está no grupo de risco, né, no sentido de ter uma complicação por causa do vírus, se disponibilize para ajudar os mais idosos. Com certeza. Entendeu? Faça você a compra para eles, faça você a compra de ir no supermercado, de ir numa farmácia, de buscar um pão na padaria. Se disponibilize a servir aqueles que estão mais próximos de você, cumprindo aquilo que nós lemos aqui, que é amar o nosso próximo como se fosse nós mesmos. Isso aí. Entendeu? E aí sim nós levaremos o amor de Cristo e a verdade de Cristo adiante. Então, se você pode fazer isso até mesmo pelos da sua igreja, se ofereça para que você tenha... para que eles tenham a opção de que você pode sair de casa e ir até um lugar para comprar aquilo que eles necessitam, só que as pessoas mais idosas não precisam, então eles fiquem em casa, se resguardando, e você sirva eles nessa área. Nesses momentos, gente, nós precisamos entender que nós somos chamados assim até a dar a vida para o nosso próximo. Nós somos chamados a ser mártires mesmo. Na verdade, isso é o dom do amor. Exatamente. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia como ela realmente está lá. Os ensinamentos de Cristo é muito claro com relação a isso. Se você ler a carta do apóstolo João, as cartas dele também falam muito a respeito dessa questão do amor. Então nós precisamos vestir a camisa e, se for preciso, correr algum tipo de risco em prol daqueles que mais sofrem ou que mais estão em grupo de risco, nesse caso, precisamos fazer. Precisamos fazer, essa é a verdade. E, para finalizar esse vídeo, que já está muito longo, não deixamos de orar, né, Jean? Você é crente que nos acompanha, é cristão, então você precisa orar. Eu falo, não sou talvez crente, qualquer pessoa, clame a Deus. Qualquer pessoa não, um ateu que nos assiste não vai fazer isso. Mas talvez se Deus tocar no seu coração, né? Quem sabe, talvez é o momento agora de você que não está muito chegado a Deus, é o momento de você se reconciliar com Deus, né? Para você orar, pedir clamor pelo nosso mundo, né? Na verdade, não falar só do nosso país não, porque é o mundo inteiro que está sofrendo, né? Tem países que ainda não chegou, mas uma hora vão acabar chegando, né? Então vamos lá, pessoal, vamos abrir esse clamor aí por causa desse vírus, pedir para Deus ajudar nós a passar por isso, né? Então tem aquela música lá, tipo, passei pela prova do fogo. Tô brincando, pessoal, só vocês dar risada aqui. Já quer pôr musiquinha, né? Não, tô brincando só. Mas é sério, pessoal, é um momento crucial para a gente poder se reunir e clamar a Deus. Toda vez que Israel estava passando por algum problema, tanto de guerras como de qualquer coisa, eles estavam clamando a Deus, pedindo orientação e misericórdia de Deus para o seu povo. E esse é o nosso momento de fazer isso, né? Quero falar outra coisa aqui. Deixa eu só ver aqui quanto tempo que tá esse vídeo. Não dá pra ver aqui que tá fechado, não sei. Se tiver alguns picotes aí é porque... O áudio sai. Não sei não, viu? Mas é porque a gente estendeu o vídeo demais. Mas eu quero falar outra coisa. Gente, você que tá por aí, ou se você ouviu alguma coisa, olha, essa questão de ficar associando essas coisas com escatologia, de que agora sim, agora Jesus vai voltar, é a praga, isso, gente... Ninguém sabe. Jesus Cristo foi claro. Ninguém sabe o dia nem a hora, nem mesmo o filho, só no seu pai. Então, já aconteceu outras pestes na história da humanidade, outros vírus que afetaram a humanidade, vírus que mataram muito mais do que o próprio que estamos enfrentando agora vai acontecer. Tivemos guerras muito piores. Entendeu? E Jesus não voltou. Então, se você lê muito bem lá os textos escatológicos, tanto do Evangelho de Lucas, Marcos e Mateus,
você vai entender que várias coisas precisam acontecer. Sim. E elas já estão acontecendo desde a época de Jesus Cristo. Os últimos dias, quando os apóstolos dizem nas cartas, já começou desde a ascensão de Cristo. Então nós já estamos vivendo os últimos dias e desde lá nós já estamos enfrentando pestes, pragas, terremotos e tudo mais. E tudo isso é só o princípio das dores, tá? Então não associe o que está acontecendo agora no mundo com profecias a respeito de que agora sim está chegando, porque senão você vai estar desmoralizando o cristianismo, essa é a verdade. Porque o tempo passa, as coisas acontecem, Cristo não volta e aí você fica como? Como aconteceu com muitas religiões, né, seitas, que deram data e hora e não voltou, não aconteceu. Agora, pode ser que seja? Pode ser, como nós falamos, ninguém sabe nem o dia nem a hora. E se for, irmão, se você tem certeza da sua salvação, deveria ter, tá tudo certo para você, entendeu? O que nós podemos fazer então? Então aproveite, já que se você está entendendo como isso, vá pregar o evangelho. Porque as pessoas só vão ser salvas através da pregação do evangelho. Então sai da sua casa e corra pregar o evangelho. Mas não é culto público. Ó, você não pode sair de casa, né? Não pode às vezes pregar o evangelho num culto público e tal. Mas você tem meios na internet. Olha nós aqui com um celularzinho falando para vocês, cata um áudio, entendeu? Passa um áudio adiante, prega o evangelho para quem você pode. Nós temos meios hoje, graças a Deus, para poder tocar isso para frente. Acho que é isso, né? É tudo isso, pessoal. Então é um vídeo diferente. Talvez futuramente nós vamos ter um quadro, ainda não sabe agora como começa, porque... não sei, nós estamos falando para vocês aqui, né, de um cenário, esse cenário não está saindo. Não está saindo, agora vai dar uma pausa mesmo, né? Vamos deixar as coisas melhorarem para nós montar esse cenário. E vai ser quadros parecidos com esse. Então nós vamos conversar, falar, expor ideias, opiniões e falar sobre a Bíblia. Se você gostou mais ou menos disso, comenta aí embaixo aí. E então, o do grego não para, tá? A gente vai continuar com as nossas atividades normais, até porque nossas gravações ou só sou eu e o Jean, né, ou são online, quando é os podcasts, então ninguém se aglomera, não tem esse problema. Isso aí. Semana que vem já sai um podcast para você aqui, nós não teremos vídeo literário, né? Se você está recebendo esse vídeo provavelmente hoje na terça-feira, então na quinta-feira nós temos De Olho na Letra, fique ligado. Na próxima terça-feira nós temos já o podcast, tá? E voltamos na próxima semana então com o vídeo literário de novo. Isso aí. E outra dica, se você está aí sem fazer nada, dá uma lida na nossa playlist aí, vê se você tem um livro na sua biblioteca, começa a ler, vai jogar videogame com o seu filho, ouça nossos podcasts, ouça os podcasts. Vai maratona aí de podcast. Isso aí, tem muita coisa. Sempre tem alguma coisa na sua casa para consertar também. Então, vai lá uma dica, já que você está em casa, tem uma coisa no Brasil que mata muito e chama-se dengue, né? Então se você está em casa sem fazer nada, vai limpar o seu quintal, vai limpar, não deixar a água parada, tá? Ou se você... isso mata muito mesmo, tá? Ou se você é como eu, pague alguém para limpar seu quintal. Mas nesse caso o Jean é o cara que limpa, eu sou o cara que paga. Né? Nesse momento não vai ter ninguém que vai querer lá não, então faça você mesmo. É uma dica aí, não está falando sério mesmo. É verdade. É uma coisa que todo ano sola o Brasil com a dengue, muitas pessoas morrem, ficam doentes por causa disso e muitas vezes o governo não toma medidas sérias como estão tomando agora. Mas é um incentivo aí para vocês. Vamos embora então? Até mais, pessoal. Tchau.